Quando eu falo de uso capião, a primeira espécie que nós vamos falar aqui no Questão de Direito é o uso capião extraordinário. O extraordinário, também alguns doutrinadores utilizam extraordinária, tanto faz o gênero masculino ou feminino. Esse uso capião é o uso capião mais antigo. No antigo Código Civil, o prazo, o lapso temporal era de 20 anos, ou seja, para que eu possa usufruir de um uso capião extraordinário, no antigo Código de Processo Civil e no Código Civil, eu tinha que ficar na propriedade, na posse, pelo menos 20 anos. Cuidado, o novo Código Civil alterou isso. Então hoje nós temos uma situação do uso capião extraordinário de 15 anos, é isso mesmo. Uso capião extraordinário, eu preciso ter a posse, não a propriedade, a posse, hein? Posse é posse e propriedade é propriedade. Propriedade é o registro, a matrícula do imóvel. Posse é a situação fática, eu estou na posse daquele imóvel. Quem faz uso capião quer transformar a posse em domínio, registro, propriedade. Então essa é a função do uso capião, que pode ser utilizado inclusive como matéria de defesa, conforme a súmula do Supremo Tribunal Federal. Olha só que interessante, o uso capião extraordinário, eu preciso ter a posse de pelo menos 15 anos atualmente. Já foi 20, hoje 15 anos. O prazo pode cair para 10 anos. Professor, quando que cai para 10 anos? O uso capião extraordinário, a posse de 15 anos cai para 10 anos, toda vez que eu consigo comprovar a moradia habitual. Preste atenção nessa palavra, moradia habitual. Professor, o que é essa moradia habitual, hein? Moradia habitual é você morar na propriedade de forma ininterrupta, ou seja, sem paradas, né, sem suspensões, ou seja, você mora ali, não saiu dali, pelo menos 10 anos, para residir, para morar. Cuidado, residir. O conceito de residir não é só isso, né? Eu posso ter uma atividade econômica, ou seja, eu tenho um comércio nesse local, nessa propriedade, há mais de 10 anos. Se é de forma ininterrupta, eu também tenho o direito de fazer uso capião. Quando eu falo do uso capião extraordinário, olha que interessante, ele é o mais importante e eu costumo dizer que é o uso capião mais acessível realmente. A chance de perder uma ação de uso capião extraordinário, salvo exceções, é muito pequena, porque você tem uma posse longa, duradoura. Eu estou falando de uma posse de 15 anos. Se tiver a regra da moradia habitual, de 15 cai para 10. Ou seja, é um uso capião de respeito. É muito tempo na posse. E esse muito tempo na posse, isso ajuda na ação que permite, inclusive, a má-fé. Quando eu falo de má-fé, cuidado, hein? Não é aquela má-fé, crime, né? Eu invadi o imóvel e tirei todo mundo para fora, os proprietários, falei que ia matar os proprietários. Não, isso aí não é má-fé, isso aí é mais que má-fé, isso é crime. A má-fé que esse uso capião permite são diversas situações. Entre essas situações, talvez você pode fazer um uso capião extraordinário no lugar de um inventário complexo e complicado. Você, quando compra um imóvel e tem um inventário para fazer, mas não de uma pessoa, de 5 pessoas, e você também não consegue achar os herdeiros, aquele inventário impossível de chegar ao fim. O final do inventário é o formal de partilha, ou ainda feito no cartório, tabelião, a escritura pública. Ou eu tenho a escritura pública de inventário, ou eu tenho o formal de partilha. Quando eu falo dessa situação de inventário, tem inventário que é possível, ele não vai chegar ao final nunca, porque não acha os herdeiros. Sei lá, o herdeiro foi viajar, foi passear, o herdeiro é cigano, sumiu no mapa. O que eu vou fazer? Qual que é a saída? Talvez a saída para regularizar esse imóvel realmente seja aí o uso capião. Quando eu falo de uso capião, não interessa qual, veja que todo uso capião tem diversos requisitos importantes. Eu costumo dizer que o uso capião tem requisitos gerais, serve para todos eles, para as 36 espécies. Veja que todo uso capião, nós vamos falar em posse. Pode ser de 5, pode ser de 10, pode ser de 15 anos. Nós temos uso capião de 2 anos, que nós vamos falar já já. Mas sempre tem que ter posse. Se não tem posse, não há que se falar de uso capião. Segundo requisito, tem que ter também a vontade de ser dono. E a vontade de ser dono inicial. Ou seja, eu já entro no imóvel querendo ser dono. Quando eu assino um contratinho de locação, eu não queria ser dono, eu queria morar lá, mas eu sabia que eu ia pagar aluguel. Quando você me empresta a sua propriedade, eu fui morar nessa propriedade, mas eu já sabia que era um empréstimo gratuito, comodato. Ou seja, o comodato e a locação inibe o animus domini. O animus domini é a vontade inicial de ser dono. Então veja, nós temos 2 requisitos importantes no uso capião. Todo uso capião tem posse. Pode ser de 2, de 5, de 15, de 10, não interessa. Todo uso capião tem que ter o animus domini. Essa palavrinha que parece algo tão difícil, né? E nada mais é que a vontade inicial de ser dono. Também tem que ter. E sem falar, quando eu falo de uso capião, é importante lembrar que a posse tem que ser mansa e pacífica, hein? Mansa e pacífica. E cuidado, quem não é da área acha que um boletim de ocorrência destruiu essa posse mansa e pacífica. Uma notificação também, não é verdade, hein? A notificação é um ato administrativo, extrajudicial. Ou seja, não pode
fazer mal ao animus domini, e muito menos à posse mansa pacífica. Então tem muita gente que fala, não compensa fazer uso capião porque teve notificação no meio. Notificação não inibe nada. Boletim de ocorrência também não, porque hoje a jurisprudência no nosso país considera o boletim de ocorrência um documento unilateral. E se você for pensar, é um documento unilateral. Quando eu vou na delegacia ou você vai na delegacia, você vai contar a sua versão, eu vou contar a minha. Não dá para falar que é prova de alguma coisa. No direito, nós só temos duas provas, as provas orais e as provas documentais. Provas documentais, eu estou falando aí de papel, tudo que é palpável, ou seja, a prova documental em sentido estrito, tem ainda inspeção judicial, o juiz vai até lá verificar, ou pede para o oficial de justiça que vá no seu lugar, também isso é inspeção judicial, isso também é prova documental. Nós temos a ata notarial, isso é considerado a prova. Professor, o que é ata notarial? Aquele documento que eu peço para o tabelião, para o escrevente, lavrar uma escritura, mas não uma escritura pública, compra e venda, mas uma escritura em relação aos fatos, que o operador do direito, não deixa de ser um operador do direito, o escrevente viu, percebeu, então ele pode colocar isso no papel. Hoje a ata notarial está sendo muito utilizada aí em processos trabalhistas, Facebook, WhatsApp, né? Então isso também é muito utilizado nesse meio. Também considerada a prova a ata notarial. E temos ainda a perícia. Perícia é também uma prova documental. Quando eu falo de provas orais, só tem duas, hein? Depoimento pessoal das partes, do autor ou do réu, ou ainda as testemunhas. Então, prova oral, só isso. Prova documental, nós temos 4 situações, 4 espécies. A primeira, a prova documental em sentido estrito. A segunda, a prova documental de inspeção judicial. A terceira, a prova documental, ata notarial. E a quarta e última espécie de prova documental, nós temos aí a perícia. A perícia, o laudo pericial, que é entregue por escrito, por isso é prova documental também. O uso capião, vou usufruir dessas provas, em qualquer espécie. Volta aqui, olha só que interessante, hein? Quando eu falo de uso capião, então eu preciso ter 3 requisitos, não interessa qual uso capião que eu vou usar dentro das 36 espécies que eu posso usufruir no Brasil. A posse tem que ter lapso temporal. Segunda espécie tem que ter aí o animus domini, a vontade de ser dono. E a última possibilidade também é a chamada posse mansa e pacífica, que essa posse mansa e pacífica só vai ser quebrada com ações possessórias, ok? Fique atento ainda que todo uso capião eu preciso fundamentar com base no princípio da função social da propriedade, porque você está cumprindo a função social da propriedade quando você está dentro do imóvel, com a posse do imóvel. Professor, o que eu faço para proteger o meu imóvel, para que ele não seja invadido e não seja objeto de uso capião? Dê um fim social a ele. Ou você more nesse imóvel, ou você alugue, ou empreste, faça o empréstimo dele, mas fato é que você não pode deixar abandonado, porque quem entrar nesse imóvel, o invasor, poderá sim pleitear uso capião com base nos requisitos. É a realidade, o nosso país sem legislação. Não estou aqui para defender um lado ou outro, mas é uma realidade, conforme a jurisprudência e conforme a nossa legislação. Então toma cuidado com isso, hein? Volta aqui, uso capião é extraordinário, professor. Ele é o uso capião que permite até a má-fé. 10 anos quando existe a moradia habitual, para fins de moradia ou para fins econômicos, ou seja, uma empresa, uma loja, um comércio, tá? Então fique atento em relação a isso. Quando eu falo de uso capião extraordinário, é o uso capião que eu também tenho que provar esses 3 requisitos. Posse, animus domini e posse mansa e pacífica. Porque esses 3 requisitos eu preciso provar em qualquer uso capião que eu use no Brasil.